Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso encontro semanal aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, direto de Indaiatuba, estado de São Paulo. O assunto que eu vou trazer hoje para a nossa reflexão é bom eu frisar que é o mesmo assunto que foi exposto aqui presencialmente em nossa casa. Nossa casa já retornou às atividades normais de atendimento ao público. Então, se você tiver curiosidade ou tiver a necessidade, pode acessar a página do Centro Espírita Apóstolos do Bem no Facebook, onde você vai encontrar todas as atividades da casa. Para que a gente possa começar a nossa reflexão de hoje, vou convidar a todos a fechar os seus olhos, os nossos olhos, juntos nos conectarmos ao mais alto e agradecermos a grande oportunidade de estarmos juntos nesse instante de reflexão. Vamos aproveitar para pedir paz. Paz entre as pessoas, paz entre nós espíritos encarnados e desencarnados, paz entre dois indivíduos, paz entre dois vizinhos, entre duas cidades, paz entre países, paz entre continentes, enfim, que a paz possa trazer o amor sincero entre os irmãos e juntos possamos evoluir como um planeta em direção à perfeição. Que assim seja. O assunto de hoje foi retirado deste livro aqui, olha. Chico Xavier, Histórias e Lições. Ele foi publicado e escrito por Ricardo Orestes Forni. É um livro sobre passagens de Chico Xavier. Mas antes de eu apresentar para vocês o assunto de hoje, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Este livro é um livro que foi escrito, não foi psicografado, mas é um livro espírita. Por que eu estou dizendo isso? Não necessariamente um livro psicografado é espírita. E também, não necessariamente, um livro que foi escrito e não foi psicografado não é espírita. Como nós identificamos se um livro é espírita ou não? Um livro espírita é aquele o qual o conteúdo está de acordo com as obras básicas que foram publicadas por Allan Kardec há mais de 150 anos. São 5 as obras básicas do Espiritismo: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Esses 5 livros são a base de da doutrina espírita. Então, se você estiver lendo um livro e tiver dúvida se esse livro é espírita ou não, pegue o conteúdo desse livro e compare com o que está contido nas obras básicas. Esse, por acaso, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas procure nas obras básicas aquele mesmo conteúdo do livro. Se o conteúdo daquele livro que você está lendo estiver em acordo, ou seja, estiver exatamente como está nas obras básicas, esse livro é espírita. Se o conteúdo estiver em desacordo, esse livro não é espírita. Esclarecido isso, vamos então ao assunto de hoje. O assunto de hoje chama-se Vá com Deus. E vocês já vão perceber por quê. Ele é baseado em um dos capítulos, ou seja, numa das passagens desse livro aqui. O título deste capítulo chama-se A Companhia de Quem Você Prefere? E antes de começar o capítulo, o Ricardo Orestes Forni coloca uma observação da questão 557 do Livro dos Espíritos. Nela, os Espíritos Superiores dizem o seguinte: a bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito se ele não é mau. E a proteção não cobre senão aquele que a merece. Vamos lá, começa assim o capítulo. Meus amigos, na correria do dia a dia, ficamos com a impressão de que existe somente aquilo que a gente vê. Os prédios, as casas, os carros, as plantas, os animais, as pessoas e assim por diante. Entretanto, nós não vemos o ar, mas ele existe. Senão, todos nós estaríamos mortos.
Nós não vemos a eletricidade, e ela possibilita inúmeros trabalhos em nossas casas, escolas e fábricas. Há uma observação a se fazer aqui. Eu disse agora há pouco que se o conteúdo do livro estiver em desacordo com as obras básicas, ele não é espírita. E aqui o autor diz, se o ar não existisse, todos nós estaríamos mortos. O que ele quer dizer é que os nossos corpos, a parte física estaria morta, porque nós espíritas sabemos que o espírito é eterno. Ele não perece, o que perece é a matéria. Vamos lá. Uma outra forma de energia, continua o autor, preenche os aparentes espaços vazios e pode ser movimentada pela força do nosso pensamento. Assim que narramos um acontecimento com o Chico, e aí nós vamos entender melhor o que eu digo. Vamos lá. Antes disso, eu preciso dizer mais uma coisa. Ele fala aqui que outra forma de energia preenche todos os espaços. Eu disse que nós somos espíritos. Qual é o meio de comunicação entre os espíritos? O pensamento. E o pensamento é energia. Continua o autor. O médium mineiro dormia muito pouco, devido às grandes responsabilidades que ele tinha assumido perante a família, em relação ao sustento, que vinha do trabalho na Fazenda Modelo, e também os compromissos que ele tinha no Centro Espírita. Funcionário exemplar, um certo dia, Chico acordou meio atrasado e dirigiu-se para o seu emprego. Toda vez que eu perdia a hora, acordava atrasado ou esquecia de algum compromisso, eu saía de onde eu estava em direção àquele compromisso, todo apressado. E eu percebi que isso é um erro. Quem me contou isso foi um professor, bem lá atrás. Ele me disse o seguinte: Alexandre, se um dia você acordar atrasado, por mais que você corra, você já está atrasado. Não tem como voltar o tempo atrás. E ao correr, você não vai prestar atenção no caminho. E você pode se machucar. E pode machucar outras pessoas. Depois de muito tempo, eu consegui perceber que por mais que eu tentasse me apressar, todas as vezes eu continuava atrasado. Então hoje, se eu acordo atrasado para algum compromisso, o que eu faço é pegar o celular, ligar e avisar: eu estou atrasado, tanto tempo. Se você puder me aguardar, chegarei exatamente nesse tempo de atraso. E faço as coisas que eu tenho que fazer no mesmo tempo que eu faria se eu não estivesse atrasado, para não correr risco de me machucar e não correr o risco de machucar outras pessoas. Vamos lá, estava o Chico atrasado e ele saiu todo apressado. Em uma das ruas que andava a pé, uma senhora parou o Chico para perguntar sobre um determinado assunto. O médium, preocupado em não atrasar-se, ele já estava atrasado, né? Mas preocupado em não se atrasar para o emprego, respondeu a ela que ele a atenderia em uma outra ocasião. Deu alguns passos, enquanto a senhora ficou olhando para ele. Mas o coração bondoso de Chico o fez retornar sobre as próprias pegadas. Ele então ouviu com paciência tudo o que a senhora tinha a dizer e todas as dúvidas que ela tinha. Depois, ele lhe deu as orientações necessárias e a senhora ficou extremamente feliz. Então, Chico se despediu dela e assim que se distanciou por alguns metros, Emmanuel apareceu e disse ao Chico: olhe para trás em direção à senhora. Quando Chico olhou, ela disse: Chico, vá com Deus. Ao pronunciar essas palavras, uma onda de luz foi emitida em direção ao médium, pela força daquele coração agradecido pela atenção que foi dedicada. Então, Emmanuel perguntou ao Chico: Chico, você já imaginou se ela te disse, se em vez de ela dizer vá com Deus, ela tivesse dito vá com o diabo? O que então teria te atingido se não fosse então essa energia cheia de luz? Bom, vamos fazer uma pausa aqui e pensar no seguinte: qual que é a nossa atitude
no dia a dia. Quando alguém nos solicita a atenção e nós estamos ocupados, nossa primeira reação é: daqui a pouco eu falo com você, por favor, agora eu não posso, estou com pressa, eu não tenho tempo. Essa não tenho tempo é a melhor das razões que a gente dá, né? Lembra que eu disse lá atrás que os espíritos se comunicam por pensamento? Então, o que aconteceu nesse caso, quando a senhora disse Chico, vá com Deus, ela expressou toda a gratidão dela e emitiu bons pensamentos para Chico. Essa foi a visão de Chico, a onda de luz que saiu dela e foi em direção a ele e fez tão bem ao médium. E Emmanuel perguntou: imagina o que você sentiria se ela tivesse dito vá com o diabo, ou seja, se ele não tivesse atendido a mulher e ela com raiva dele tivesse enviado a ele maus pensamentos. Vamos continuar a leitura. Todos nós espíritas sabemos que o diabo, como caracterizam as outras religiões, não existe. O que queremos chamar a atenção é para o movimento dessa energia invisível aos nossos olhos e que preenche todos os espaços e é capaz de ser movimentada em direção a uma outra pessoa, impregnada de bons ou de maus sentimentos. Nós somos espíritas e, como diz o texto, nós sabemos que o diabo não existe. O que a gente comumente costuma pensar e dizer é que o diabo são espíritos inferiores que praticam o mal, que pensam o mal, que falam o mal e que praticam o mal. Muito bem. Eu sou um espírito inferior, assim como todos nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, que abriga em sua grande e imensa maioria espíritos inferiores. Todos nós ainda muito orgulhosos, muito invejosos, muito egoístas. Qual a diferença entre eu, Alexandre, encarnado, e eu, Alexandre, desencarnado? A matéria. Eu continuarei sendo egoísta quando desencarnar. Eu continuarei sendo orgulhoso quando desencarnar. Eu continuarei falando mal das pessoas quando desencarnar. Então, se hoje, como encarnado, eu penso o mal, eu falo o mal e eu pratico o mal, quando eu desencarnar, eu vou continuar pensando o mal, falando o mal e fazendo o mal. Qual a diferença, então, entre o diabo e o Alexandre desencarnado? Nenhuma. Então, o diabo não existe. O diabo somos nós, espíritos inferiores, que ainda insistimos no mal. Eu digo todos nós e me incluo nisso porque é a verdade. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras básicas classificam os espíritos em 5 grandes classes evolutivas, os planetas em 5 grandes classes evolutivas. Lá, nas obras básicas, a gente vai conseguir entender exatamente o que eu disse agora. Então, a gente sempre diz que o mal é praticado por outra pessoa, o mal é pensado por outra pessoa, o mal é falado por outra pessoa. Mas, para uma outra pessoa, eu sou a outra pessoa. Então, para ela, sou eu quem pensa, fala e pratica o mal. É bom refletir sobre isso. Mas voltemos à conversa sobre as energias. Se os pensamentos forem bons, essa energia atingirá o seu objetivo, ou seja, uma outra pessoa, com forças positivas, equilibrando aquela pessoa em direção à qual a energia foi emitida, como no caso do Chico. Se os pensamentos forem maus, esses pensamentos impregnarão a energia existente com fluidos nocivos que atingirão essa pessoa, podendo causar vários tipos de males a quem for atingido. Foi isso que Emmanuel perguntou. Imagine se ela tivesse te enviado maus pensamentos. Continua o texto. Aliás, as antigas benzedeiras costumavam dizer quando uma criança pequena estava estranha, que essa criança estava com, entre aspas, quebranto. Que seria um mal olhado de alguém em direção a essa criança, motivado por inveja ou outro tipo qualquer de sentimento não recomendável. E o interessante é que em muitos casos, após o
entre aspas, benzimento que essas mulheres faziam com rituais próprios, a criança melhorava. Seria uma espécie de passe à moda dessas senhoras, com a participação dos espíritos desejosos em auxiliar, ou simplesmente pela força magnética de que essas mulheres eram dotadas, e que em muitos casos funcionava. Isso não se pode negar. Eu preciso contar uma coisa para vocês. A minha avó, mãe de minha mãe, era benzedeira. Há 70 anos ou mais atrás. E ela ensinou a minha mãe, que me ensinou a benzer. Só que eu nasci numa família espírita. Então, com todo respeito, eu ouvi a minha avó, aprendi a, entre aspas, benzer, e falei assim: vó, a senhora também é espírita. A gente sabe que não precisa de todos os rituais para benzer. Basta que a gente envie bons pensamentos para uma criança que está estranha, como diz o texto aqui, que vai ajudar, não é? E minha avó disse: ah, meu filho, essa é a mais pura verdade. A gente, dizendo ela, na minha época, precisava dizer que estava benzendo e precisava daqueles rituais, senão as pessoas não acreditavam que a gente estava benzendo. Hoje em dia, agora sou eu que digo, Alexandre, hoje em dia, nós não precisamos mais de rituais. Então, quando alguém, e isso acontece ainda, tem uma criança que está meio estranha, não consegue dormir, está manhosa, pega o celular e manda uma mensagem para mim: ô Alexandre, você pode benzer o meu filho? Eu falo: claro, vou firmar o pensamento agora e vou mandar boas energias. E é isso que eu faço. Eu fixo meu pensamento na criança ou na pessoa que está pedindo ajuda, faço uma prece de coração sincera em direção a eles e envio bons pensamentos. É claro que vai ajudar. Então, mais uma vez, no Espiritismo não existem rituais, não existem dogmas, mas é possível sim a gente enviar boas energias para alguém em qualquer parte do universo, porque o pensamento, que é o meio de comunicação entre os espíritos, pode atravessar o universo muito rapidamente. Vamos continuar a história. Agora imagine você numa discussão de trânsito, muitas vezes por motivos plenamente dispensáveis. Qual é o tipo de vibração que é trocada entre aqueles que estão discutindo, se em muitos casos até tirar a vida de uma outra pessoa acontece numa briga de trânsito? Imagine dentro do nosso próprio lar, quando se levanta uma discussão entre os familiares, quais os tipos de vibrações que estão movimentadas com os nossos sentimentos? Isso mesmo, porque essa mesma energia preenche todos os lugares. Como nós já dissemos. Então, quando nós permitimos uma discussão no nosso lar, nós movimentamos com os nossos sentimentos energias pouco recomendáveis, que além de atingir o outro, permitem a intromissão de entidades indesejosas dentro do equilíbrio e provocando desequilíbrio do lar. E o mal se instala naquele ambiente. Imagine um local de trabalho, que já apresenta o problema característico de cada profissão. Se nós permitirmos que uma discussão se faça presente, o dia ficará ainda mais recheado de contratempos no local em que trabalhamos. E isso, infelizmente, é um acontecimento comum. O que dizer então de qualquer discussão dentro de um centro espírita? Vocês vão dizer assim: Alexandre, como assim discussão dentro de um centro espírita? Eu tenho duas coisas para contar para vocês. Existe um livro chamado, eu não me lembro o autor, tá? Mas chamado Aconteceu na Casa Espírita. Esse livro narra acontecimentos que se passaram, eu vou dizer imaginários ou não, com a diretoria e os frequentadores de uma certa casa espírita. Se vocês puderem ler, vão entender o que eu estou dizendo. Mas a outra coisa que eu preciso contar sobre discussão dentro da casa espírita. Nós nos acostumamos a
adentrar, a partir do momento que a gente entra na porta da casa espírita, a elevar o pensamento e a ficar mais calmo. Isso é muito bom. Mas o que acontece depois que a gente sai da porta da casa espírita? Voltemos a ser egoístas, orgulhosos, invejosos. E quando alguém toca no nosso orgulho, quando alguém mexe no nosso egoísmo, uma discussão se inicia. Então o que acontece é que a gente não deve mudar de atitude quando entra na casa espírita. O que a gente tem que fazer é manter a mesma atitude que tem aqui dentro quando sai da casa espírita. O mundo vai ser muito melhor. Mas existem, e eu também sou uma pessoa dessas, que às vezes, ao adentrar a casa espírita, não consegue se manter em equilíbrio. E quando nós nos mantemos em equilíbrio, que companhias nós chamamos para perto de nós? Companheiros desencarnados infelizes. E aí quando eu estou desequilibrado e encontro outro irmão ou irmã desequilibrada dentro da casa espírita, o que acontece? Uma discussão. Então acontece sim a discussão dentro de casa espírita. Acreditem. Vou fazer a pergunta de novo. O que dizer então de qualquer discussão dentro de um centro espírita? Imagine a alegria que os espíritos inferiores devem sentir, ao mesmo tempo em que a tristeza deve visitar os bons espíritos ligados a esta casa. Já imaginou quando você sai de sua casa para o trabalho, a diferença se sua esposa ou seu marido, ou quem quer que seja, os seus filhos, lhe desejam um bom dia? Agora, e se eles, em vez disso, magoados com algum acontecimento anterior, desejarem a você um mau dia? Você pensa que isso não ocorre? Infelizmente ocorre. Portanto, mesmo sabendo que o diabo não existe, não é muito melhor escolher o "vá com Deus" que o Chico recebeu do que um pensamento oposto que vai atingir você e trazer dificuldades que poderiam ser evitadas? Então, como o autor termina aqui, permita desejar-lhe uma boa leitura dessas páginas para que elas possam ganhar o seu coração, levando-lhe paz e luz em todos os seus momentos. Vejam, o capítulo e a história contada aqui pelo autor, pelo Ricardo Orestes Forni, nada mais é do que uma coisa que está contida aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e nas obras básicas como um todo, que é um ensinamento do Mestre Jesus: vigiai e orai. Certo? Para que a gente possa encerrar, eu vou ler um pequeno trecho, bem pequeno mesmo, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27º, que tem o título Pedi e obtereis. Diz assim o trecho: o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem no lugar e nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo se prende às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente e por sua própria conta. 100 pessoas podem orar como 100 egoístas, enquanto que 2 ou 3, unidas em comum aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que a das outras 100. Cita ele aqui para verificar no capítulo 28º, itens 4 e 5. Então, queridos irmãos e irmãs, a nossa reflexão de hoje é exatamente o que a gente faz, pensa e fala 24 horas por dia, porque mesmo quando o nosso corpo está em repouso, nosso espírito continua pensando, falando e agindo. E tudo que nós pensamos, falamos e fazemos tem consequências. E de acordo com a lei de ação e reação,
que está contida nas obras básicas do Espiritismo, tudo que a gente planta será colhido por nós. Então, o que eu estou plantando hoje, nenhum de vocês vai colher. Eu mesmo vou colher. E o que cada um de vocês plantar, eu nunca irei colher, porque eu só colherei aquilo que eu planto. Então, plantemos paciência, humildade, caridade, benevolência. Fazendo assim, nós colheremos as mesmas coisas. Se hoje nós sofremos, é a colheita do que nós plantamos no passado, em outras encarnações ou nessa mesma. Então, para encerrar, se você estiver em casa ou se você estiver em qualquer lugar, para encerrar eu tenho só uma coisa a dizer. Vá com Deus. Agradeço a companhia e a atenção. E para que a gente possa encerrar, eu vou pedir a todos que serenemos o nosso pensamento, elevemos nosso pensamento a Deus e todos possamos dizer em uma só voz e sinceramente: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino de justiça, amor e bondade. Seja feita a vossa vontade, na terra como em qualquer parte do universo. O pão do corpo e do Espírito nos dá hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, sempre na exata medida que sinceramente perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos da prática do mal, hoje e sempre. Que assim seja.